Muito bem, muito boa tarde a todos os amigos aqui da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. Eu estou iniciando agora o comentário de fechamento dessa segunda-feira, dia 16 de novembro de 2015. Então, como de costume, a gente inicia o comentário, na verdade, atualizando os modelos seguidos aqui no comentário de fechamento, que seria o método Leandro de Swing Trade e o método Stormer. Eu começo com os novos calls, se é que existe algum, no dia de hoje tem. A gente revisa rapidamente as operações que estão abertas. Passo então para um rápido estudo da situação do índice Bovespa, do mercado americano e do dólar, e como isso pode nos ajudar a perceber para onde o mercado tende a ir nos próximos dias. Enquanto isso, todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo podem participar através do envio de mensagens. Eles podem solicitar que a nossa atenção se desvie para os papéis que vocês se interessam mais. Tá? Então, já há algum tempinho o bate-papo está ali aberto ao envio de mensagens. Deixa eu só verificar se o som está legal. Tudo certo. Então, vamos aos novos calls do dia de hoje. Já está postado desde as 10 para 5 ali no LS Live, o enquadramento que nós temos para o método Leandro. Né? Temos aqui igual 4, rompendo uma zona de suporte, que tem ponto crítico em 2,49, extremo de suporte vindo ali do fundo de agosto em 2,40. O candle de hoje rompe então essa região, a gente tem uma distância pequena para a média móvel de 21 períodos, isso está a favor da tendência mais longa do papel. A gente tem aí todos os critérios de tendência de baixa, então se enquadrou para uma venda, e esta venda foi realizada a 2,33, uma primeira entrada, são duas entradas programadas, tá? A segunda, caso venha a ocorrer, seria em torno do valor de 2,44, o stop em 2,55 e RP em 2,22. No leilão, ela está saindo a 2,28, então já vai oferecer um certo ganho em relação à entrada que nós fizemos. Quem entra no valor diferente, só tem que, 2,29 agora, só tem que recalcular o alvo, né? E a região da segunda entrada, que fica na metade da amplitude entre o stop, 2,55, e o ponto executado de entrada. Tá? Então, igual 4 é o único call do dia de hoje, pelo método Leandro. No método de FR2, tá, do método Stormer, não há atualização. A gente tem uma posição em VEG3, não alcançou ainda o alvo, é uma posição apenas, não um ativo por vez, então não há atualizações. Então não tem calls para o método Leandro, ou para o método Stormer. Para o método Leandro tivemos call em Goal, e agora a gente pode revisar as operações do método Leandro que estão abertas. Tá? A operação que está aberta há mais tempo é a Alpa 4, trade realizado no dia 4. Tá? A operação segue fluindo e tem como próximo alvo os 10,60. O stop vai sendo ajustado para cada nova mínima. BVMF, operação comprada no dia 10. A operação segue aberta, o stop não foi acionado, nem RP encontrado. Seria possível pensar numa segunda entrada? Não, porque o trade não foi planejado dessa forma, é um trade de correção, e esses trades, via de regra, tem apenas uma entrada. ABCB4, bom, a ABCB4 foi feita uma entrada apenas, o planejamento era só de uma entrada. Caso o sujeito planejou duas entradas, o candle de hoje é convidativo para uma segunda entrada. Né? A gente teve um rompimento com bom volume, o mercado vai corrigindo sem volume, toca a cabeça do pivô e faz um candle de indecisão. Então isso aqui está com toda a cara de pullback, percebe? O volume é decrescente. Tá? Então esse trade continua bonito. Natura, o papel que mais me preocupa, a gente teve a entrada no dia 11, né? Um processo de pullback, e o stop fica abaixo dessa mínima, mas o stop ainda não foi acionado. Mas o papel está demonstrando fraqueza nos últimos dias e está perigosamente próximo da perda dessa mínima, que provavelmente detonaria um movimento de queda. Mas a operação, por enquanto, prossegue. Tá?
legal seria a gente conseguir visualizar aqui um candle forte rompendo a CLTB. Daí o cenário de swing trade ficaria bem mais tranquilo. E nós temos a operação vendida em Petrobras. Operação realizada sexta-feira, e hoje o mercado foi na direção oposta com muita força, mas não bateu no stop ainda. Tá? Então a operação segue, claro que o gráfico não fica confortável, mas a operação prossegue. E hoje está abrindo posição em igual 4. Muito bem, então essas são as operações abertas dentro do método Leandro, de swing trade. E por IFR2, no método Stormer, a posição aberta é VEG. Tá? Essa é uma posição que não tem mais como sair no lucro. Ela foi iniciada aqui no dia 10. Tá? E o alvo para o pregão de amanhã vai ser a máxima de sexta-feira, abaixo do ponto de entrada. Então, aqui no máximo, a gente vai ter uma saída com um pequeno prejuízo. Tá? Esse é o modelo. A saída é sempre a maior máxima das últimas 2 barras. Muito bem. Então, atualizados os cenários, vamos ver como é que está o índice Bovespa. O índice Bovespa opera desde a metade de outubro um movimento muito chato, tanto no gráfico diário quanto no gráfico intradiário. Não consegue estabelecer uma direção por mais do que um pregão, quase, 2 pregões no máximo. Isso dificulta muito operações, inclusive no intraday. Tá? Mais recentemente, nós tivemos uma sinalização altista nesse doji. O mercado não fluiu muito, esbarrou na média de 21 períodos, sofreu aqui uma leve pressão vendedora, nada que motivasse vendas para buscar esse suporte, tá? Mas direcionava o mercado a esse suporte. Hoje entra um pouquinho de pressão compradora, que não muda muito o cenário. O que poderia mudar o cenário, na minha opinião, seria o rompimento da máxima de quinta-feira. Isso colocaria o mercado provavelmente em um cenário mais altista em busca do topo de outubro. Mas eu volto a frisar, sempre gosto de colocar isso, que é o seguinte: quando o mercado está dentro de uma congestão, os movimentos dentro da congestão são mais erráticos. Ainda mais quando a gente está dentro de um processo de contração, que é o que nós estamos vendo agora dentro do processo de congestão. Tá? Os movimentos tendem a ficar cada vez menores e mais erráticos. Então, a gente está passando um período bem ruim para operações. O mercado clareia para alta um pouquinho mais acima da máxima de quinta-feira, mas com alvo nessa região. Tá? Clareia bastante se houver o rompimento do topo de outubro. E na ponta vendedora, se houver o rompimento um pouquinho, né, clareia um pouquinho o rompimento dessa zona de suporte, mas fica mais claro, realmente mais direcional, bem mais claro o cenário se houver o rompimento aqui dos 43.900, 44 mil pontos. Okay? O mercado americano, a gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, monta um piercing pattern depois de basicamente ter alcançado a retração de 0,382. Tá? O ideal é que tivesse alcançado mais claramente a retração, né, junto aí de alguma estrutura de suporte. Não é o caso. Mas, considerando que a tendência é de alta, a superação da máxima de hoje seria aí um argumentozinho fraco para a entrada. Seria. Mais claro está o S&P 500 futuro. A gente imaginava o que com o fechamento de sexta? Uma queda, bom, na verdade com o rompimento das médias, né, uma queda para buscar a região entre a retração de 0,32 e essa linha azul. A gente percebe que aqui foi mais claramente testado, o suporte foi testado no pré-mercado e ao longo do pregão, de fato, a gente teve uma movimentação altíssima. Por isso que o Dow Jones não alcançou, não deu aquele mergulho, porque foi no pré-mercado. Então o mercado à vista, quando já abriu, já pegou só o movimento de alta. Nós estamos com uma cara interessante, o S&P 500 futuro, a superação da máxima de hoje provavelmente permite entrar na ponta compradora com uma boa chance de sucesso. Dólar. O dólar esboçou uma reação depois de testar o fundo de outubro. Só um instantinho. Ok. O fundo aqui de outubro conseguiu na sexta-feira romper a LTB de curto prazo, com queda um pouco mais consistente, mais sólido. O volume não fez nenhum movimento diferente, mas abriu espaço para uma movimentação altista, só que não era nenhum sinal muito forte. Hoje, o dólar sofre pressão vendedora e o cenário se mantém o mesmo. O que nos interessa é o rompimento dessa zona de suporte ou o rompimento dessa zona de resistência. No gráfico intradiário do dólar,
o cenário ficou um pouco mais fácil, eu diria. A gente fechou na sexta-feira testando a resistência do topo do dia 6. E hoje a gente não conseguiu o rompimento dessa resistência. O mercado testou essa resistência por 2 vezes. E agora já começa a inverter o zigue-zague para um zigue-zague descendente. Então, no intraday, o dólar vai ficando com viés mais baixista. Vamos ver se amanhã o dólar consegue gerar um bom setup de venda e oferece, sim, um dia bom para operações. Hoje não teve nenhum enquadramento no método Leandro de day trade, nem no mini dólar, nem no mini índice, que se formos olhar aqui a movimentação intradiária, a gente percebe um dia completamente errático, o mercado oscilando em torno da linha d'água, configurando então um dia search and destroy. Afastando um pouco a percepção, a gente consegue perceber aqui um retângulo. O mercado está testando a resistência retângulo agora no finalzinho do pregão. Tá? O mercado americano deu uma boa puxada, nosso mercado está indo na esteira. Nós não produzimos o rompimento, a gente segue dentro, confinados aqui a esse retângulo, qual a gente aguarda o rompimento ou para baixo ou para cima. Tá? E assim tem sido. A gente tem tido dias não direcionais desde o dia 11. O último dia mais direcional que nós tivemos foi o dia 10. Do dia 11 em diante, todos os dias foram movimentações laterais em torno da média móvel de 21 períodos. E nesses últimos 3 pregões em torno da linha d'água, que é muito ruim para operações. Bom, tendo feito essa introdução, vamos dar uma olhada nas mensagens. Pistola diz o seguinte: olá, Biz, esse tipo explodiu e depois se entregou. Poderia analisar o intraday objetivando uma compra para swing? Olhar o intraday, o fechamento do mercado, para pensar uma compra de swing, não parece fazer muito sentido. Tá? Mas olha só o que nós tivemos no intraday de hoje. Esse é o gráfico intradiário, eu vou desenhar aqui a linha d'água. A linha d'água está aqui. O papel abriu em cima da linha d'água e deu uma puxada bem significativa. Chegou a subir aí quase 4%. E quando estava aqui, o que nos interessava era um movimento corretivo para vir testar o ponto de rompimento, como se fosse um GIF. Não seria um GIF, seria uma mera correção, mas aqui nos interessaria compras. Só que quando chegou no suporte do topo rompido, a resistência rompida, da média, o papel não deu nenhum sinal de reversão e no final das contas acelerou abaixo do suporte, o que não é um cenário bonito, as médias viraram. Então ficou com toda a cara disso aqui ter sido um rompimento falso. Tá? Se tu for olhar no gráfico diário, o candle de hoje é um sinal de reversão. A gente tem um candle de boa amplitude, que é uma estrela cadente, com pico de volume, com uma distância razoável para a média móvel de 20 períodos. O melhor seria a gente não ter tido esses 2 dias meio de lado aqui, ter tido dias de alta para esse movimento ser coroado, então, com esse sinal. Daí seria um sinal mais clássico de reversão. Aqui o mercado andou um pouquinho de lado. Mas eu não diria que a gente teve um rompimento claro dessa ilha. O mercado rompeu e está sentindo fraqueza. Então é bem possível que na perda da mínima do pregão de hoje, no pregão de amanhã, idealmente, o mercado inicie um movimento corretivo para retestar essa zona aqui de suporte, essa fronteira de gap dada pela ilha, tá, que surgiu no primeiro dia de pregão de novembro. Tá. Eu não vejo argumento para abrir posição comprada aqui. A gente teve um sinal no dia 11, mas distante da média, então a gente não chegou a abrir posição. E agora, com essa movimentação, esperaria a entrada de pressão vendedora e o teste dessa região aqui interessaria. Seria o pullback do rompimento dessa zona toda aqui. Então eu não vejo compra para esse tip. Na minha leitura, o gráfico está um pouquinho mais convidativo, é para venda. O Mário diz o seguinte: Bizi, como você avalia uma compra em CSMG3? Bom, eu não vejo, tá, em CSMG3 um argumento muito consistente para compra dentro dos sinais que eu aceito no meu modelo. Tá? Mas o candle de hoje reafirma a tendência de alta, tá? Reafirma o movimento que eu esperava, que seria de rompimento dessa média móvel de 200 e, portanto, uma permissão para os preços irem buscar
a faixa dos 20,40. Tudo isso iniciou a partir desta barra elefante. Aqui que tudo começou a mudar, com esse fundo duplo, e o mercado sinalizou então uma tendência de alta e possível recuperação, né, de toda essa queda. Na quinta-feira, nós tivemos um primeiro candle acima da média móvel de 200, que até então era um obstáculo importante. Esse rompimento precisa da confirmação pela superação da máxima, que não houve na sexta, há no pregão de hoje. Então agora acho que o papel está mais solto para fazer esse movimento de alta. Eu poderia, bom, olhando um pouco maior esse gráfico, acho que dá para usar como argumento o rompimento dessa faixa, junto com a média móvel de 200, a resistência em 14,80. Então uma entrada aqui seria possível? Acho que sim. Acho que seria possível sim. Nesse caso, a volatilidade está em 64, então 6,4% pelo menos de stop. Um stop abaixo da mínima de hoje, em tese, já seria o suficiente. Tá? Mas eu realmente preferiria usar um stop abaixo da mínima do dia 12, se fosse buscar essa operação na ponta compradora. Agora que CSMG3 sugere para nós que conseguiu se desvencilhar da média móvel de 200, realmente não há nenhuma resistência significativa a não ser os 20,40 aqui em cima. Cissa, oi Bis, o que você acha de venda em Gol na perda do suporte em 3,42? Olha, o cenário, a configuração da Gol é muito favorável ao rompimento de suporte. A média de 20 períodos estaria bem próxima do preço. O papel vem andando próximo a esse suporte, no movimento meio lateral desde a metade de outubro. Né? Abaixo desse suporte, se a gente olhar para o lado esquerdo do gráfico, não há nenhum suporte. As bandas de Bollinger estão estreitas. O que falta? O rompimento. Tá? Assim que houver o rompimento, é extremamente provável que o papel se enquadre nos nossos modelos. Tá? É minha opinião, há muito tempo que Gol deve buscar a faixa de R$1. Quando o papel entra aí abaixo dos 5, dos 4, geralmente segue nesse movimento de queda sem muita volta. Então eu estou sim esperando ansiosamente pelo rompimento da Gol. Hoje quem rompeu foi Goal, tá? Também já abaixo dos R$5, e prometendo mais. Gerdau já foi uma venda pelo método Busy na sexta-feira na confirmação do rompimento da quinta, que foi meio no limite. Também vai caindo legal e tem como alvo o fundo aqui de agosto. Ricardo diz, boa tarde, Busy. RLog3 parece ter confirmado um repique até a média móvel de 20 períodos, dentro de uma tendência de baixa. Acredita nesse trade contra a tendência? Grande abraço. Acho que foi tu mesmo que trouxe esse gráfico na sexta, né? Sim, me pareceu um sinal interessante, dentro das limitações que o papel oferece, né, em termos de quão interessante pode ser, pelo fato de ser um papel com valor nominal, né, baixo, mas parece sim que vai conseguir um repique. E, inclusive, constou, deixa eu abrir aqui, no farol de sexta-feira. Então, com uma nota B, mas um C+. Sim, daria para cogitar uma entrada, mas aí é um trade que depende mais da avaliação particular de cada um. Por quê? O que conta contra esse trade? O fato de ter um valor bem baixo, o fato de não estar tão distante assim da média móvel de 20 períodos, mas isso é compensado em parte pelo cenário de duplo cruzamento, que também não é tão claro, então fica naquele limiar entre o melhor ficar de fora e não, acho que dá para operar, por isso tem o C+, aí. Mas eu acho que vai. O October diz, Busy, o ZIM5 perdeu a mínima de sexta no final do pregão. Vale a venda amanhã? Opa! O ZIM Minas também vai gerando venda. Está correto, October. Então, assim, o setor de siderurgia começou com Gerdau, depois a gente teve um sinal em CSNA, que foi o gap de fuga da sexta, acionado no pregão de hoje, mas que ainda, por conta da média, que
um trade um pouco difícil. Daí hoje a gente tem uma barra branca de pequena amplitude de corpo em cima do fechamento. Isso aqui configura um cenário bacana para uma barra ignorada, se houver a perda mínima, amanhã. Ele é igual, rompe hoje, também no setor. E os em Minas também agora começam a romper. Cara, para mim é venda assim. Os em 3 rompeu há mais tempo. A gente teve a confirmação do gap fuga no dia 10. O papel vem caindo. Então, sim, os em Minas, na verdade, eu daria até para eu vender hoje. Mas como foi no leilão ali, muita gente deve ter perdido, eu buscaria esse trade pela perda da mínima de hoje no pregão de amanhã. O problema é que a gente corre o risco. Então, abrir em gap. Tá? Mas é válido uma venda sim. Se tu olhar para trás, não há um suporte próximo. O próximo suporte estaria, pelo gráfico sem ajuste nenhum, por volta de 1,92 no fundo de 1999. Então, setor de siderurgia em frangalhos. O Pacheco diz, Bis, o volume de CSMG3 não foi baixo para dar call de compra? Foi. Quer dizer, é mais ou menos baixo, tá? É que tem o volume do pregão de sexta-feira que foi alterado por um direto que tu consegue identificar aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode olhar o número de negócios, tá? Como um parâmetro. Então aí tu vai ver que o volume de negócios foi acima da média. Então é permitido uma operação na ponta compradora aí sim. Okay. Ricardo, diz, caso ocorra o rompimento do WinZ15 agora, podemos considerar válido ou não? É que já são 5,25, tá? Para uma operação de day trade aqui, eu não considero válido. Tá? A liquidez cai muito. Eu prefiro ver isso só como um viés positivo para a abertura do pregão de amanhã. Eu quero ver como é que o mercado vai abrir amanhã. Eu torço para que o mercado consiga fechar rompendo, feche próximo da máxima, a gente tem uma abertura em gap de baixo amanhã. Primeiro candle do dia, faça a mínima do dia, a gente tem um rompimento da linha d'água, por exemplo. Isso eu gostaria de ver. Para querer operar o rompimento aqui do WinZ15. Tá? Mas uma vez rompida essa região, o próximo alvo é 47.840. O Ferraz diz, Bis, boa tarde, TRPL4 pode oferecer uma venda rápida no diário? Se for rápido, até pode. Tá? O papel tentou o rompimento desse topo aqui, ó, não conseguiu, e bateram forte o papel para fechar na mínima, com volume crescente. A formação aqui do fechamento intraday consolidando e rompendo no finalzinho do pregão, pode até chamar esse de Opening Power Breakdown para o pregão de amanhã. O papel que fez o Opening Power Breakdown no dia de hoje, fez foi CR3. Um trade bem rápido, complicado, a gente discutiu isso ao longo do LS Live do dia. Tá? Mas até sim. Agora, eu prefiro fazer venda em Uzi Minas, prefiro fazer venda em Gerdau, do que operar a TRPL4 na venda. Tem que entender realmente que o papel tem uma forte tendência de alta. Isso aqui provavelmente vai ser só uma interrupçãozinha da tendência de alta, vai ser uma correçãozinha, provavelmente para nem chegar nesse fundo anterior aqui e se chegar a segurar. Alguém pede para a gente comentar a Vale 5. Bom, a Vale 5, como a gente vem dizendo, o viés é de baixa. O candle de sexta-feira em alta não mudava isso. A expectativa de queda vai se buscar o fundo de agosto entre 12,28, 12,30 e a mínima lá em 11,88, 11,89. Tá?
A Vale 3 já atingiu o suporte, mas não ofereceu nenhum sinal significativo que nos motivasse a buscar operações na ponta compradora. Mas desses gráficos que tem a ver com a Vale, o papel mais interessante foi a BRAP, que gerou um rompimento em gap de fuga no dia 6, acionado no dia 10, e o papel vai desenvolvendo um belo movimento de queda agora, ultrapassando os 7%. Não acho que é compra na Vale, vejo ela ainda tendo espaço para cair, e a BRAP também não dá qualquer sinalização de que vai parar de cair. O Cláudio diz, Bizzi, se a Petrobras superar a média móvel, qual seria o objetivo deste repique? Bom, não necessariamente rompendo a média móvel vai garantir que o papel faça um movimento de alta. Mas a resposta da tua pergunta, acho que ela é fácil, independente da média ou não média. Se o papel subir, tá, qual que é o primeiro obstáculo de preço conhecido? É o topo marcado no comecinho de novembro. O topo foi marcado aqui em 8,60. Então, se a Petrobras conseguir desenvolver um movimento, uma pernada de alta, a resistência mesmo é esse ponto aqui, 8,59, 8,60. Vai chegar até lá? Não sei. Não sei. O que a gente pode fazer no meio do caminho é uma retração. A gente vai descobrir uma resistência intermediária nos 8,10, na retração de 6,18. Mas a resistência mais forte é 8,60, 8,59. Carlos 7 perguntou sobre o fato do valor de igual não ser um impeditivo para a operação dentro do método Leandro. Olha, eu me certifiquei com o próprio Leandro antes de chamar a atenção para esse trade, tá? E ele aceitou. Ele fez essa ressalva, que o valor baixo é ruim. Eu concordo. Mas não acho que seja impeditivo para fazer essa operação aí. Se o próprio Leandro autorizou, acho que é trade sim. Luciano pede para a gente falar sobre a BRML3. BRML rompeu, chamou a atenção na sexta-feira, rompendo essa faixa de resistência dos 12,60. Na minha opinião, o papel está um pouquinho esticado para ser uma operação muito boa de compra. Se o sujeito fosse entrar aqui, tem que entrar com uma posição pequena e prever um possível pullback. O candle de hoje foi feio e pode detonar esse pullback que eu gostaria de ver. Tecnicamente, a gente pode esperar que isso aconteça se a mínima de hoje for perdida no pregão de amanhã. Tá? Em 12,60, entre 12,60 e 12,50 a gente tem suporte. Mas, de qualquer forma, a BRML é uma vela com tendência de alta. Rompeu o topo, a faixa de resistência de 12,60, e se espera que siga no movimento de alta, provavelmente para buscar a faixa perto de 14,20, onde está ali passando a 14,15, 14,20, a gente está passando a média móvel de 200. Independente de fazer isso de uma forma mais fácil ou mais difícil. A expectativa é de alta em relação à BRML. Tá? A gente só pode esperar uma movimentação baixista, mais longa, mais significativa de BRML, caso ela prove que esse rompimento foi falso. E para mim o melhor sinal de que isso seria um rompimento falso seria um fechamento abaixo dos 12,27, que é a mínima do candle do dia 11. Gotardo diz, fala Bizzi, comente a Klabin 11, com esse fechamento, o papel abre espaço para novas altas com esse rompimento de topo histórico? Acho que tu já meio que respondeu a tua própria pergunta. Tá? Olhando para o passado, tá, a gente tem um buraco lá em 2014, né? Mas se eu ajustar esse buraco, a gente vai ver que pelo menos, desde que a gente tem notícias gráficos, seria assim um rompimento topo histórico. Faltou um pouco de volume no rompimento de hoje, tá? Mas a gente tem bandas razoavelmente estreitas, elas abrem, o mercado rompe um topo histórico, reforça o zigue-zague ascendente, a gente não está tão distante assim da média móvel de 21 períodos,
Então abre sim espaço para altos maiores. A questão é, o candle de hoje sugere compra, sugere compra a ponto de querer abrir uma posição comprada. Eu fico pé atrás, porque o candle não é muito forte e o volume também não foi tão significativo. Tá? Mas, apesar de eu não ver aqui os sinais mais fortes para eu querer abrir uma posição comprada, tá? Acredito que o papel se manter numa movimentação altista. Tá? Um papel que vale a pena olhar no intraday e ver se a gente acha alguma brecha para day trades a favor desse movimento de alta. Enfim, a gente também deve ficar atento no gráfico diário, no eventual pullback, que possa oferecer uma entrada mais segura. O Kamikaze pede para enxergar Banco do Brasil e Itaú. Bom, Banco do Brasil não tem muito o que fazer a curto prazo. Pode ficar interessante para baixo se romper 16,80. Tá? Um trade rápido. Enquanto isso, eu vejo o papel um pouco mais direcionado a se aproximar da resistência novamente. Mas é só acima de 18,50 que o papel vai ficar interessante para compras, tá? Que não sejam day trade. Itaú, dos papéis do setor que está mais forte, também não está num ponto bom para operação nem de venda nem de compra. O papel não tem um cenário favorável a vendas num curto e médio prazo, tá? Vendas de verdade, claras, tecnicamente bem enquadradas somente no rompendo dos 25 para baixo, a gente está bem distante disso. Agora, compras já podem ficar interessantes a partir do rompimento da máxima de novembro, tá? Ali dos 28,80, com alvo em 30,20, talvez até mais, se romper aquela resistência intermediária, daí buscar 32. É o papel que está mais interessante, mas a gente tem que ver o rompimento acontecer primeiro. Bom, pessoal, são 5h35, hora de finalizar o comentário de fechamento. Mais informações sobre o comportamento do mercado, eventuais enquadramentos, vocês vão ter no Farol, a ser liberado hoje, provavelmente próximo às 8 horas. Agradeço a audiência de vocês, espero vê-los amanhã novamente. Um bom início de semana.